Obrigado, Dr. Frederico. O Dr. Maurício Kalash, nosso terceiro conferencista, é bacharel em Direito e especialista em Ciências Criminais pela Universidade Federal do Paraná e membro do Ministério Público do Estado do Paraná desde 1993. Também é mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá, onde leciona como professor assistente de Direito Penal desde 2000. Atualmente é titular das Promotorias de Justiça de Direito Constitucional, de Habitação e Urbanismo, Educação, de Defesa do Consumidor e de Combate à Sonegação Fiscal de Maringá. Dr. Maurício Kalash. Boa noite a todos e a todas. De um tempo para cá a gente tem que inflexionar o gênero, né? Todos e todas, né? Você vê como o Brasil mudou? Na verdade mudou bastante mesmo. Desde a abertura democrática o Brasil realmente vem mudando e mudando para melhor. Por exemplo, professor Frederico, sabe por que eles não lembram da lei de Gerson e do cigarro Vila Rica? Que agora é proibido, inclusive, fazer propaganda de cigarro na televisão. Não é verdade? As pessoas deixaram de fumar, muitos, porque já não estão sendo mais estimulados a fumar. Pode ser que a corrupção, por isso, não tenha sido afetada, mas pelo menos pelo hábito de fumar, parece que sim, né? É verdade que desde a redemocratização do país, em 1988, o ordenamento jurídico tem sido alterado com uma constância muito grande e, em particular, nesse tema que nós estamos aqui examinando, na identificação de atos de corrupção, na repressão aos atos de corrupção, a legislação foi muito aprimorada. Nunca nós tivemos tantos instrumentos processuais à disposição para fazer face ao combate à corrupção. Nunca as instituições públicas estiveram tão bem aparelhadas como hoje para o combate à corrupção. Nunca o Estado brasileiro esteve tão bem representado pela sua advocacia pública como nesse momento. Aqui em Maringá, em particular, eu quero de público dizer como a Procuradoria-Geral do Estado está bem representada, como a Procuradoria Federal, a Advocacia-Geral da União está bem representada, como a Procuradoria do Município está representada e com relação à Procuradoria do Município, como nós todos esperamos que um dia o Procurador-Geral do Município seja de carreira e que tenha que ser exclusivamente de carreira, porque de fato a advocacia pública não defende governos, não defende planos de governos, não defende grupos políticos, defende o Estado, quem quer que seja o gestor da ocasião. E isso é muito importante e é uma das importantíssimas alterações que se viu a partir da Constituição de 88. Nunca o Poder Judiciário esteve tão oxigenado com novos integrantes, cada vez mais qualificados, digo mesmo com relação ao Ministério Público. Então, eu acho que do ponto de vista institucional, do ponto de vista da ordem jurídica, nós estamos sim em condições de fazer um enfrentamento mais adequado do que em todos os períodos históricos que nos antecederam. É certo que, na expectativa de redução a níveis quase próximos a zero, nós ainda estamos muito distantes. De fato, tem muito ainda a ser feito. Quando se fala em enfrentamento à corrupção, nós temos basicamente duas grandes estratégias que se completam. A repressão, seja através do direito penal, seja através do direito administrativo, seja através do direito privado, a repressão de um lado e a prevenção do outro lado. No caso da repressão, as estratégias giram em torno de dissolver o binômio risco-proveito. Na verdade, a corrupção, enquanto ela continua sendo proveitosa e enquanto o risco continua sendo baixo para quem
se permite corromper ou corrompe a outrem, a corrupção continua sendo um bom negócio. Então, sempre quando se pensa em estratégia de enfrentamento da corrupção, sob o ponto de vista da repressão, o que se busca é tornar a corrupção mais arriscada do que proveitosa. Na medida em que o risco de punição, o risco de perda de bens, confisco, inabilitação para funções, perda de direitos políticos, aumenta, tende-se a imaginar que as pessoas temerão mais, afinal, praticar atos de corrupção. Mas isso é assunto da repressão. Quanto à prevenção, que é exatamente assunto que foi tocado pelo doutor Otávio Henrique, há várias estratégias para prevenir. Muitas delas contempladas pela legislação já em vigor. A lei de informação, essa mais importante do que todas, eu acredito, né? A transparência, a prestação de contas, são todas estratégias de prevenção para inibir práticas de desvios de recursos públicos. Nesse momento nós estamos falando de corrupção pública. Mas como prevenção ainda, eu acho que é uma estratégia mais adequada do que essas ainda, que é de despertar a atenção da sociedade em geral e dos estudantes em particular para o fato de que a corrupção está na sociedade. A corrupção não está no serviço público. A corrupção não é uma prerrogativa dos políticos. A corrupção não é ato de pessoas alienígenas que vieram de outro lugar que não da própria sociedade. Dizer mais, que a sociedade produz a corrupção. Ora, convenhamos, no Congresso Nacional estão os nossos eleitos. Nós escolhemos. Muitos de nós, um dia, podemos nos habilitar a cargos políticos nos tornaremos políticos. Será que a eleição é que torna a pessoa corrupta? Será que o fato de você passar um concurso e tornar-se um fiscal é o que torna você exposto à corrupção? Depois de muito tempo eu cheguei à conclusão, uma conclusão que talvez vocês possam compartilhar comigo, de que, ao contrário do dito popular, não é o hábito que faz o monge. Por muito tempo nós ouvimos: o sujeito veste a roupa de padre e vira santo. Não é isso? O brocado popular quer dizer isso. O hábito é a roupa do padre. Se veste a roupa do padre, torna-se monge. O hábito faz o monge. Não é verdade. Não é porque o sujeito tornou-se promotor de justiça que ele agora virou honesto. Nem que porque é juiz virou honesto, ou porque é padre virou honesto. Quer dizer, antes dos cargos, antes das profissões, antes das funções, está alguém que leva para esses cargos, para essas funções, os seus valores, a sua formação, a sua idoneidade, o seu caráter. Então, modo que prevenir a corrupção é sermos muito mais francos conosco mesmos. É ser muito mais honestos entre nós. E é nesta linha que um promotor de justiça de Santa Catarina, Dr. Afonso Guizo Neto, iniciou um programa de conscientização de alunos de ensino fundamental lá na comarca em que ele trabalhava, acho que era Chapecó, fazendo exatamente esta observação, de que no dia a dia de todos nós toleramos a corrupção pessoal e dos nossos próximos, e não notamos, e sempre estamos com o dedo em riste para apontar a corrupção do outro, sem nos apercebermos de que nós mesmos, se percebermos no nosso dia a dia, veremos quanto de corrupção nós próprios praticamos, e que, para mudar este cenário, temos que começar por nós mesmos. Então ele desenvolveu uma campanha muito importante, exitosa, e apresentou esse projeto na segunda edição do Prêmio Inovário,
que procura exatamente identificar iniciativas no âmbito da justiça, seja de juízes, promotores, advogados públicos. E ele apresentou esse projeto lá para o Prêmio Inovar e foi premiado, porque realmente a iniciativa, vocês vão ter a ocasião de ver, foi muito boa e muito interessante. Dali para frente, todos os ministérios públicos dos estados e o Ministério Público da União abraçaram essa causa, e hoje o Ministério Público Nacional e o do Paraná, por óbvio, desenvolve esta campanha que tem a seguinte provocação como epígrafe: o que você tem a ver com a corrupção? Então, a título de provocação, nós vamos ver alguns videozinhos. Vocês vão gostar, não são chatos não. Então nós vamos começar pelo primeiro vídeo. Vamos ver uma situação do dia a dia das pessoas em geral. Muitos de nós pode ser que nos identifiquemos com esta historinha que eu vou mostrar para vocês. Já estouraram nesse país é a corrupção, a impunidade. É impressionante. Uma coluna na cadeia, aparece logo outro fazendo escândalo no jornal. É funcionário público, polícia, é uma praga. Não, a gente trabalha, paga imposto, tem que ficar aturando essa pouca vergonha. Não, tá fundando o país, né? Pior que a gente não pode fazer nada. E fazer o quê? Não quer ficar onde é não, cara. O que é, cara? Peraí, seu guarda. Peraí, seu guarda. Pô, rapidinho, já tô saindo já. Você não dá pra aliviar não, seu guarda? Deixa eu dar cerveja aí. Essa intolerância com a corrupção aqui na mesa, não parece ser algo assim tão intolerante quando está em jogo o interesse dele próprio. Não é? Bom, esta noção de que precisamos notar os nossos próprios atos para a partir dali mudarmos a sociedade é o que é o mote, é a linha principal de desenvolvimento da campanha. O que você tem a ver com a corrupção, cujo vídeo agora nós também vamos poder acompanhar. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai estar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o som. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção.
É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Os seus aliados. Os movimentos sociais são uma forma da sociedade se organizar em busca de maior qualidade de vida. Eles podem ser de muitos tipos e lutar por várias causas importantes. Outro grande aliado seu e dos seus amigos é o Ministério Público da sua cidade, um órgão que investiga e combate a corrupção e busca uma sociedade mais honesta e ética. Entre em contato. Denuncie. Bem, esse é um vídeo que, com as adaptações locais, tem sido veiculado nas diversas palestras que promotores de justiça têm feito nas escolas de ensino fundamental pelo Brasil inteiro. O idealizador da campanha também gravou um pequeno depoimento sobre as razões pelas quais ele acredita que a prevenção, e deste modo teremos resultados melhores do que acreditar apenas na repressão como a melhor estratégia para reduzir os números da corrupção no Brasil. Então, agora nós vamos ver um vídeo em que o doutor Afonso Guizo Neto explica as razões que o levaram a conceber esse projeto. Afonso Guizo Neto, 13º promotor de justiça da comarca de Joinville, idealizador do projeto Que Você Tem a Ver com a Corrupção. Justamente por aí passa essa reflexão, né? Que todos nós temos a ver com a corrupção. Muitas vezes olhamos para o político desonesto lá em Brasília e ficamos indignados, né? Com dinheiro que não chega na educação, que não chega na saúde, enfim, a corrupção mata. Às vezes a pessoa não percebe que o dinheiro que não chega nessas políticas públicas é a falta de escola, é a falta de um hospital digno, pessoas jogadas nas macas, nos corredores do hospital sem uma saúde digna, não por causa dos profissionais, mas por falta da estrutura, né, do dinheiro, do investimento nessas áreas. E sem dúvida, essa percepção de que a corrupção está fazendo mal para a minha vida é fundamental para a gente mudar essa cultura. Uma cultura que todos nós, ainda que não praticamos atos de corrupção, no menor ou no maior grau, acabamos reproduzindo. Quando o meu interesse individual está em jogo, eu penso, não, por que eu vou pensar no coletivo e abrir mão do meu interesse particular? Então nós somos seduzidos, no primeiro momento, no atalho, no caminho mais rápido de me dar bem. Como se diz lá em Santa Catarina, se a farinha é pouco, meu pirão primeiro, eu vou garantir o meu, né? Depois o outro que se vire. Quer dizer, o que todos nós temos a ver com a corrupção é justamente essa reflexão, não se tem todas as respostas, e quando se pega um projeto que você tem a ver com a corrupção, nessa campanha fundamental que se realiza aqui no Paraná, Paraná sem corrupção, não se quer dizer que o Ministério Público tem todas as respostas, mas se quer chamar a sociedade para fazer essa reflexão conjuntamente. Então, basicamente, dois vieses que nós temos que atacar. Quer dizer, o fim da impunidade, não importa o cargo ou a função pública, o juiz corrupto que vem de sentença tem que ser punido, o promotor corrupto que vem de parecer tem que ser punido, o médico que cobra por fora tem que ser punido, o empresário que sonega tem que ser punido, enfim, todas as áreas, ainda que a corrupção seja exceção, e felizmente ela, em várias áreas ela é exceção efetivamente, mas essa corrupção tem que ser identificada, o acusado tem que ser processado, vai se defender, contraditório para a defesa, e se comprovado, o ato tem que ser punido. Não importa o poder econômico, o poder político ou o poder de autoridade. Então, primeiro viés, o fim da impunidade. Segundo, fundamental, talvez a menina dos olhos. E aí que a gente chega para você, estudante, você, cidadão, e pedimos a sua ajuda. Porque a gente está aqui para pedir ajuda de vocês. A educação. Quer dizer, essa transformação, e quando se fala em educação, não se fala só ir para a escola, ler um livro. Educação é um ser pensante. Formar ser pensante. Você tem que pensar, não receber a ideia que vem da televisão, que vem do noticiário, que vem da novela e está tudo certo. Não, o meu time foi campeão de futebol e eu estou feliz. Não.
Além de torcer para o meu time de futebol, além de investir no meu lazer, além de brincar, porque a vida não precisa ser tão estressante, mas eu tenho meu compromisso como cidadão. Que cidade eu quero morar? Uma cidade onde as pessoas vivam melhor ou tenham problemas sociais? Quer dizer, essa interferência parte através de cidadãos educados, conscientes, não só dos seus direitos, que nós vamos cobrar sim, cobrar do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, de todas as instituições, inclusive do Ministério Público, mas também fazer a minha parte. Quais são as minhas obrigações enquanto cidadão? E deu um projeto, através dessa autora fantástica, que é Hannah Arendt, que traz alguns conceitos. Primeiro deles é o não à generalização. O que diz Hannah Arendt? Lá na Alemanha nazista, vejam bem um exemplo, algo fático que ocorreu, infelizmente, na história mundial. No pós-guerra, quando a Alemanha perdeu a guerra, a Alemanha foi para o mundo e disse: olha, a Alemanha é culpada e pede perdão pelos seus crimes de guerra. A Alemanha não era culpada. Alguns cidadãos da Alemanha nazista, da burocracia, da máquina de matar alemã, eram culpados. Mas quando toda a Alemanha é culpada, os verdadeiros culpados não podem ser identificados, processados e punidos. Então esse discurso que você aí muitas vezes faz, político é tudo corrupto, é o primeiro passo para a impunidade continuar. Político não é tudo corrupto. Alguns políticos são corruptos e esses políticos têm que ser identificados, processados, vão se defender e, se comprovada a corrupção, punidos efetivamente. É isso que a gente tem que exigir. Não só berrar aos quatro cantos que está tudo errado, porque esse discurso do todo errado e que não tem jeito é o primeiro passo para que a coisa continue. Você quer que tudo continue como está? Então vamos começar por aí. Vamos exigir sim, mas sem esse discurso da generalização. O segundo conceito fundamental, decisivo, a banalização do mal. O que Hannah Arendt disse lá na Alemanha? A partir da prisão de Eichmann na Argentina e de seu julgamento em Jerusalém, ela identificou em Eichmann, que era esse braço direito de Hitler, responsável para mandar tanta gente para a morte, mortes cruéis, em massa. Ele identificou nele, no julgamento, que ele não tinha capacidade mental de pensar, de refletir, fazer esse julgamento interior sobre os seus atos. Então Hannah Arendt defendeu Eichmann? Não. Ele era tão culpado e os seus atos eram tão graves como efetivamente se comprovou. Mas ela se deparou com o que ela nominou como a banalização do mal, a falta da capacidade de fazer um julgamento sobre os seus atos. Deve ser responsabilizado igual, mas se deparou com algo improvável, a falta e a capacidade de pensar. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, nós reproduzimos as coisas porque todo mundo faz igual, sempre foi assim. Você está pensando sobre os seus atos? Ou você é um Eichmann, que está deixando a banalidade do mal invadir e reproduzindo porque é assim mesmo e nem pensamos muitas vezes sobre os nossos atos? Não falsificar a nota da escola, não lucrar no troco, não furar a fila. Muitas vezes a gente vê as pessoas furando a fila como fosse algo normal. O trânsito é um bom exemplo de como nós somos mal educados. Quer dizer, eu entro no carro, o carro vira uma arma, eu furo a fila, eu bato, eu estou abrindo o vidro para xingar o meu vizinho, quando vejo que o meu vizinho fica até constrangido. Quer dizer, vamos refletir um pouco, que cidade eu quero, que planeta nós queremos deixar. Não só que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, como que filhos nós vamos deixar para o nosso planeta. Quer dizer, que geração está vindo aí? Uma geração que tudo pode, desrespeitando, matando, ou uma geração de estender a mão, de olhar para o próximo, de cumprimentar o seu vizinho, de ajudar o próximo? É isso que a gente tem que refletir. Outro conceito decisivo nesse processo de educação é também que Hannah Arendt explorou a partir da Alemanha nazista, a aceitação do mal menor. Muitos cidadãos da Alemanha nazista que eram contra o nazismo acabaram participando do nazismo para atenuar o sofrimento de alguns, para ajudar algumas pessoas. E Hannah Arendt disse: opa, nada disso. A aceitação do mal menor é a aceitação do mal em qualquer grau. Então, se toda a Alemanha tivesse dito não ao nazismo, o nazismo, ou a maioria pelo menos, o nazismo não aconteceria. Agora, quando as pessoas começam a admitir o mal, ainda que menor, estão admitindo o mal como um todo. E no Brasil a mesma coisa. Quando nós vamos no bar e aceitamos os 10 reais de troco que veio a mais, opa, às vezes até arranjando uma desculpa, não é tão grave assim. O que eu estou fazendo? Legitimando o grande ato de corrupção do político corrupto lá em Brasília, por
Brasília numa licitação superfaturada, por exemplo. Então, a aceitação do pequeno ato de corrupção nas nossas vidas é a legitimação. Nós estamos dizendo para o nosso político: pode roubar, pode passar a mão no dinheiro público, porque eu estou fazendo aqui no meu universo ainda aqui com R$10. E finalmente, para encerrar, longe de ter todas as respostas, porque realmente é algo que a gente tem que pensar e refletir, uma certeza nós temos. E aí a gente se vale do grande autor, talvez o maior educador, não só do Brasil, como um dos maiores do mundo, que é Paulo Freire. Freire diz o quê? Olha, quando indagado sobre se vai ter solução ao fim da fome no Brasil, e a analogia com a corrupção é a mesma coisa, ele diz: olha, eu não admito, eu recuso qualquer afirmação fatalista de que tudo é assim e sempre será. O homem é sujeito da sua história e nós podemos sim interferir nessa história. Então vamos tentar. Se nós vamos conseguir, não sei, mas eu, você e nós juntos, a gente pode. Esse é o convite. Vamos fazer essa reflexão e vamos mudar Paraná, Brasil e um mundo melhor. Esse é o convite. Vamos juntos. De fato, todas as loas para o doutor Afonso Guizzo Neto, que conseguiu mobilizar o Ministério Público no país inteiro. Em todos os estados existe uma organização local para divulgar nas escolas essa ideia. Agora eu estou terminando, mas não sem antes, porque eu sei que muitos de nós, a maioria de nós, já não consegue dormir sem ter visto pelo menos uma vez no dia a propaganda eleitoral, né? Pelo menos uma, se não der para ver 3, pelo menos uma, né? E vocês estão aqui, não puderam assistir, né? Então para que vocês não se frustrem, eu trouxe também um filme sobre a propaganda eleitoral. Vamos lá. Charges.com.br apresenta 5 tipos desprezíveis de candidatos a vereador. Jovem nervosinho sem proposta nenhuma. Chega disso tudo que tá aí, tá na hora de eleger alguém que vai fazer tudo o que tem que ser feito. Minha mãe tem que acabar com tudo isso que tá errado. 2 candidatos que batem recorde de promessas demagógicas por segundo. Mais creche, melhor educação, transporte público de qualidade, segurança dos bairros, mais empregos, casas populares, áreas do ponto de base carentes. 3 candidatos que acham que merecem seu voto só porque fizeram aquilo que foram pagos para fazer. Olha, eu sou a filha Herminda do posto de saúde. Em um ano no balcão de atendimento encaminhei 1.825 pacientes. Quero continuar trabalhando com você. 4 candidatos que usam em vão o nome de Deus para sensibilizar os fiéis. Olá, eu sou o irmão José. Não vou trabalhar por você, vou trabalhar para Deus. Mas como Deus não tem título de eleitor, é Ele quem pede seu voto. 5 candidatos que colocam os filhos pequenos no horário eleitoral para sensibilizar você. Na Câmara serei a representante da família. Vote Lambisgreia. Vote na mamãe. O número dela é 6982. 72. Ai, 72. Isso aí, muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Maurício Kalash e abrimos para as perguntas. Pergunta para o Dr. Frederico Mendes Júnior. Qual sua posição quanto ao ativismo judicial? 2. Qual a contribuição que o ativismo judicial pode oferecer para o combate à corrupção? 3. Poderia citar algum exemplo? Quando eu estava na universidade, se falava muito no direito alternativo, o uso alternativo do direito. E aquele negócio impressionava muito a gente, impregnava muito a cabeça da gente. Eu tive numa palestra com já aposentado, que era juiz no Rio Grande do Sul, chamava Hamilton Bueno de Carvalho.
E o Hamilton Bueno de Carvalho falava dessas coisas de justiça, que o direito vai muito além da justiça e que, além da lei como fonte do direito, existem princípios, existe a doutrina, existe a jurisprudência, tudo aquilo que a gente vê quando estuda teoria crítica do direito. E essa coisa que se chama ativismo judicial hoje é o juiz revelando quem ele é, de onde ele veio. Pense o seguinte: a exigência da Constituição quanto ao juiz é de imparcialidade. Imparcialidade no processo quer dizer você tratar as pessoas de maneira igual. Às vezes, concedendo, inclusive, privilégios processuais a algum deles para equipará-los. Coisas que tem lá, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, como inversão do ônus da prova. Ou pense o seguinte, deixa eu dar um exemplo prático disso que eu estou dizendo aos senhores. O seu José, sitiante aqui na saída para Astorga e tal, tem um problema no cérebro e faz uma cirurgia neurológica, daquelas complicadíssimas, que só se faz nos Estados Unidos e tal, e que foi a segunda vez que foi feita aqui no estado do Paraná. E aí, então, essa cirurgia acaba dando um problema, o seu José tem uma série de sequelas, e a conclusão da família dele é que ele foi vítima ali de uma negligência, de uma imperícia na realização daquela cirurgia. E ele entra com uma ação para reparar o dano. A regra do Código de Processo Civil é que o ônus da prova, quer dizer, a obrigação de produzir a prova, é de quem está alegando. Mas como o seu José, que nunca pisou numa escola, que não sabe escrever o ABCD, que não sabe nem conversar direito, que é uma pessoa extremamente humilde, que não tem nem televisão na casa dele, como é que o seu José vai conseguir provar que essa cirurgia no cérebro dele não foi realizada como deveria? Ele não tem a menor condição de fazer essa prova. Então o juiz altera o ônus da prova e incumbe ao especialista em cirurgia neurológica, em cirurgia do cérebro, provar que ele fez tudo corretamente e que esse infortúnio sofrido pelo seu José foi um elemento completamente aleatório, a área que é presente em quase todo o procedimento médico. Então, isso aqui para dar exemplo dessa igualdade com que o juiz tem que tratar as partes. Esse é o dever de imparcialidade, que não se confunde com neutralidade axiológica. Quer dizer, não existe pessoa neutra e não existe juiz neutro. O juiz tem que ser imparcial, mas não neutro. O juiz é uma pessoa comum, que viveu em uma comunidade, que teve pai, mãe, que tem amigos, que lê jornal, que vai à feira, e ele traz com ele toda essa bagagem cultural, todas as suas preferências. Uns torcem para o Corinthians, outros são mais inteligentes e torcem para o Flamengo, alguns são socialistas, mais progressistas, outros são social-democratas, outros não gostam de política. Enfim, tudo isso está nessa bagagem cultural que cada um traz